Oi, oi, minha gente! Tudo certinho com vocês? Uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim atender um pedido especial de uma querida inscrita aqui no canal, a Divanilza dos Reis, onde ela me pediu que eu fizesse um vídeo com materiais básicos para iniciantes no mundo do scrapbooking. Então eu fiz uma seleção com 9 tipos de materiais que eu acho fundamentais para iniciar no mundo do scrapbooking. Atualmente no mercado existem vários tamanhos e tipos de base de corte. Tem a tradicional, que é milimetrada em centímetros e no verso em polegadas na maioria das vezes. Essa minha tem as marcações em centímetros divididos de meio e meio centímetros, além das marcações angulares para recortes na diagonal, por exemplo. Além das bases de corte tradicionais nacionais, existe também as bases de corte magnéticas, apresentadas em diversos tamanhos. E, porém, como elas são importadas, o sistema de medida delas é feito basicamente pelo sistema de polegadas, muito embora nas laterais hajam as medidas em centímetros. Elas são ideais para utilizar com réguas magnéticas e ímãs para auxiliar na fixação dos materiais a serem cortados. E além desses dois modelos que eu mostrei para vocês, existe também quase que um lançamento também importado de uma base de vidro, que é perfeita para quem trabalha com projetos de mix media e com bastante gesso, aquarela, tinta, enfim. E por ela ser confeccionada com vidro, é bem fácil, bem prático de limpá-la, como a gente utiliza esses materiais que fazem bastante meleca. E aproveitando para falar das réguas, existem essas que eu apresentei, as magnéticas, também em diversos tamanhos. Existe também as metálicas simples, que é ideal para a gente fazer recorte e ela não estragar as pontas com estilete. Essas metálicas ainda existem algumas variações para alguns tipos de ferramentas. Existe as de acrílico e suas variações, com puxadores, guias de segurança, por exemplo. E dentre os diversos tipos de réguas de acrílico, eu particularmente gosto muito desse tipo aqui, a chamada régua T, que ajuda bastante na produção dos nossos projetos, porque ela auxilia no posicionamento dos recortes e também ela serve como uma espécie de esquadro para a gente posicionar os elementos na hora de colar nos projetos, por exemplo. E ainda sobre as réguas, existem as réguas para patchwork, que agilizam bastante e facilitam na hora da gente fazer alguns recortes com tamanhos específicos, porque ela tem toda essa marcação aqui que facilita e permite que a gente faça recortes de uma maneira bem mais rápida e bem mais prática. E agora falando sobre os estiletes, assim como os demais materiais que eu já mostrei, eles também existem de vários tipos, várias marcas, vários modelos e todos servem para facilitar a função de corte dessa ferramenta tão coringa. E como eu falei, o universo dos estiletes é bastante vasto também. Existem os estiletes mais simples, mais básicos, os de precisão, que imitam uma caneta para facilitar o manuseio. Ainda sobre esses de precisão, existem os formatos que são estiletes de dedo, que melhoram ainda mais a precisão do corte. E existe também os estiletes circulares, que são chamados de cortador circular. Eles têm a opção de ter suas lâminas retas, para corte reto, e também tem alguns modelos que têm um recorte decorado. Fica muito bonito nos projetos e é bastante prático de utilizar, principalmente para recortar tecido na hora de fazer encadernação e tudo mais. E agora nós vamos falar sobre as tesouras, que assim como os estiletes são materiais básicos bastante coringas. As tesouras são os materiais mais básicos e fundamentais para qualquer tipo de artesanato. A sua enorme variedade de tipos e tamanhos a tornam ainda mais essencial. E falando sobre os tipos, existem as básicas com diversos tamanhos e com vários tipos de materiais. E dentre a sua enorme variedade, existe a diversidade das empunhadoras para facilitar o uso, além dos diferentes tipos de tamanho, indo desde as pequenas, as de precisão, até as gigantes e robustas. Além do tamanho, as tesouras diferem também no tipo de material. Essas aqui, por exemplo, são feitas de teflon, ideais para recortar materiais com algum tipo de goma, por exemplo. E essa tesoura daqui, que também é feita em teflon, na verdade ela é feita de titânio, e também não deixa marcas na hora de você cortar algum material com goma, ela não vai ficar tão grudenta como as comuns, e além disso ela é bastante robusta no corte. Com ela eu consigo até cortar materiais mais firmes, como arame fino, por exemplo. Assim como os estiletes, as tesouras também contam com uma grande diversidade de tipos de recorte,
a exemplo das tradicionais tesouras de picotar, que atualmente ganharam ainda mais formatos, como essas tesouras artesanais escolares, por exemplo. E essas tesouras decorativas, existe uma infinidade de modelos de corte que podem tornar os projetos ainda mais encantadores, trazendo detalhes que fazem toda a diferença. Um outro material também que é super básico e é crucial para qualquer artesanato são as colas. E também as fitas adesivas dupla face, cola em fita, cola espuma, fita banana, enfim. E a diversidade de materiais de colas não para por aqui. As colas também possuem um arsenal gigantesco com tipos e funções distintas. Mas a principal característica de uma cola para o mundo do scrapbooking é ela ser livre de ácido. Isso para não estragar suas fotografias e para que seus projetos tenham uma maior durabilidade. Então, no contexto das colas, existem esses tipos aqui e outros tantos mais. Tem essa aqui, que é a cola de silicone, que possui uma grande adesão que é perfeita para colar materiais pesados, além de colar fitas sem deixar marcas nos projetos. Tem também a cola de isopor e EVA, que, como o próprio nome já diz, já descreve a função dela. Existe também a cola lantejola, mas eu particularmente não curto muito, porque eu acho que ela mancha demais os projetos. Mas para quem gosta de colar lantejoulas, ela tem uma espessura bem mais espessa, então adere bem a esse tipo de material. Existe também a cola pano. Essa é a minha cola favorita, a minha predileta. Eu uso ela em praticamente todos os meus projetos. E eu gosto muito de utilizá-la porque ela possui uma secagem bem rápida. Tem as colas mais básicas, colas brancas, mas daí você tem que tomar cuidado com o pH dela, como eu já falei antes. Eu gosto muito de utilizar a Cascoreis, principalmente a do subtipo extra forte, porque ela é bem espessa, bem grossa, adere a qualquer tipo de material e, além do mais, ela tem um pH que me permite utilizar no scrapbooking. Ainda sobre as colas brancas, existe uma importada chamada de Tech Glue. Ela é uma cola branca bem forte que dá para colar até objetos metálicos, por exemplo. Ela é uma cola maravilhosa, bem forte, bem espessa, porém ela tem uma desvantagem de ser importada e com isso vai encarecer um pouco o custo. Há também as colas em gel. Eu já usei a da Compacto e gostava demais, assim como eu gosto da cola pano. E o melhor, ela não marca os papéis finos ou tecidos e fitas, por exemplo. Eu nunca mais encontrei essa cola para comprar. Recentemente, eu encontrei a cola em gel da Faber-Castell nessas duas embalagens. E eu tenho gostado bastante para colar papel vegetal porque ela não marca, então a sua colagem vai ficar perfeita. Porém, eu achei um pouco que ela deixa o papel muito molhado, principalmente se você utilizar uma quantidade muito grande. Mesmo com papéis com gramaturas altas, eu percebo que ele dá uma certa enrugada com ela, mas eu tenho gostado bastante para colar papéis finos como vegetal. E já com esses 5 materiais básicos, a base de corte, as réguas, estiletes, tesoura e cola, você já consegue fazer muita coisa no mundo do scrapbooking. Porém, existem mais 2 ferramentas que eu incluiria aí como sendo uma básica, porque elas vão facilitar bastante na hora de você montar o seu projeto, conferindo o melhor acabamento. São elas, a primeira que eu indico são as dobradeiras, que elas vão ajudar na hora de você marcar um papel, fazer uma dobradura, você consegue quebrar melhor a fibra do papel, deixando ela mais lisinha. Além disso, você consegue remover as bolhas formadas na hora da colagem. E eu acho que isso ajuda bastante num bom acabamento. Além da dobradeira, eu também indico as pinças, que podem ser as pinças de precisão dessas fininhas. Tem ainda as pinças com teflon, com esse material aqui que não vai grudar se você utilizar algum material com goma. E essa pinça inversa aqui que é a minha predileta, porque ela me auxilia na hora de fazer emboss. Eu quero segurar um papel com o secador, eu não corro risco de me queimar. E além disso, ela tem a praticidade de prender o papel fica seguro por ela. Eu até brinco dizendo que essa pinça inversa é meu segundo dedo, é a minha segunda pinça da mão. E além de segurar o papel, para na hora de você passar cola, quando você quer posicionar no seu projeto de forma mais precisa, você também pode utilizar a pinça para remover liners de proteção de fitas dupla face, por exemplo, e a infinidade não para por aí. Então acho que é um material fundamental e bem importante para você adquirir como uma ferramenta básica inicial para os projetos de scrapbooking. Eu acho que ela vai auxiliar bastante. Ainda dentre os materiais básicos, eu também incluo uma outra duplinha que eu acho também importante para a criação dos projetos, que são os boleadores e o agulhão.
Eles vão facilitar na criação de alguns projetos, de você fazer algum detalhe, na criação de vincos, inserção de brads, bailarinas, enfim. Mas os boleadores vocês podem substituir, como eu tenho feito como dica em alguns vídeos meus, é a utilização de uma caneta esferográfica já sem tinta. E aí a esfera da escrita da sua caneta é que vai determinar a espessura do seu boleador, a espessura do traço que ele irá fazer. E os boleadores, além da criação de vincos, eles também auxiliam na produção das florzinhas, para que a gente possa criar florzinhas com alguns efeitos em 2D, em 3D, dando volume às flores. Eu tenho apenas esses modelos com esses tamanhos de esferas aqui, mas existe uma infinidade de tamanhos no mercado. Agora, falando sobre os agulhões, como eu já mencionei antes, eles vão auxiliar quando você quiser inserir algum brad, alguma bailarina no seu projeto. Também pode facilitar a sua vida na hora de você criar furinhos para fazer costurinhas no papel ou somente para criar detalhes lindíssimos com costura ou sem costura no seu projeto. E assim como os boleadores, existe uma diversidade grande de agulhões, especialmente esses outros aqui que são para uma técnica chamada de pergamano, que é arte no papel vegetal, onde você tem múltiplas agulhas numa mesma ferramenta. Isso facilita bastante e abre um leque imenso de possibilidades para a criação de projetos belíssimos. E essa é a minha listinha básica de materiais para iniciantes no scrapbooking. Eu acho que com esses materiais, que para mim são imprescindíveis para qualquer começo de qualquer projeto no scrapbooking, são os mais básicos e os fundamentais para você criar qualquer projeto. Inclusive, esses layouts em A4 que eu mostrei no começo do vídeo foram feitos em 2014, logo quando eu ingressei no mundo do scrapbooking. Eu fiz esses projetos utilizando apenas tesoura, estilete e minha base de corte, de forma bem simples, com algumas impressões, colagens de alguns elementos, e consegui esse resultado. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês, que tenha tirado as dúvidas de quem está iniciando e que ajude de alguma forma na tomada de decisões na hora de investir em ferramentas e materiais para fazer scrapbooking e artesanato de uma forma geral. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a Divanilza que me pediu também goste, que tenha sido esclarecedor para ela. Obrigada mais uma vez a todos pela companhia e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijocas coloridas no coração de todos, gente! Tchauzinho!